Eu sou Maurício Ferrarez. Eu sou Alisson Silva. Eu sou o Everton Luiz. Fala pessoal, eu sou Alisson Silva, técnico e motor da Tacal. No vídeo anterior, a gente falou aí das causas do esmagamento da bronzina e do escoamento da liga antifricção. Nesse vídeo, a gente vai fazer o fechamento aí trazendo os resultados, né? Com exemplos através de imagens do que acontece, né? O que você pega no motor quando acontece uma situação dessa, né? Você abre o motor lá, pega a bronzina e aí, o que aconteceu? Então temos aqui, pessoal, nessas primeiras imagens, o escoamento da liga antifricção. Você está percebendo aí que a bronzina ela teve lá um arraste, você está vendo uma coloração escura ali, que a gente chama isso daí de scuffing ou desgaste adesivo, e você teve ali um arraste, uma perda de material, e quando você vê a lateral da bronzina, você percebe que teve sim um escoamento, só que a bronzina já perdeu tanto material que ela já está quase sem liga antifricção. Ela está praticamente só o metal base, ela está bem fininha. Pode observar, pessoal, inclusive que um dos furos da bronzina está tampado, né? Você vê que uma bronzina está com furo, em volta do furo está uma coloração meio alterada, né? Por conta do próprio esmagamento que a bronzina sofreu. Só que a outra está pior, ocorreu escoamento e tampou por completo o furo de lubrificação. Não entrou mais óleo no mancal, aí ocorreu uma consequência irreversível, né? Você teve ali a bronzina trabalhando a seco o tempo todo até que o motor foi desligado, né? Para poder fazer a desmontagem. Nessa outra imagem, a gente tem aqui o exemplo, né, onde ocorreu o superaquecimento da bronzina e a fusão da liga antifricção. Então a gente tem aqui a imagem da parte de trás das bronzinas, a gente consegue ver uma coloração alterada. Você pode perceber que tem nas bordas ali para a parte mais das extremidades, uma coloração mais próxima até do preto, e o meio da bronzina está um cinza bem escuro, né? E ela está com bastante risco. Se você prestar bem atenção, tem o escoamento da liga antifricção. Para as laterais da bronzina tem material que escoou. Se você observa a outra imagem, né, onde você vê a parte interna da bronzina, né, justamente a liga antifricção, fica mais evidente ainda o quanto de material que escoou para a lateral, mas também a gente percebe que o material ele não escoou só para a lateral, ele também foi sendo arrastado no sentido de giro. O virabrequim ele fica ali girando, né? E ele vai girando e imagina que ele está tocando a bronzina, porque para acontecer isso não tinha sustentação hidrodinâmica, né? Não tinha o filme de óleo, ou se tinha, ele não estava adequado, e aí o eixo foi raspando na bronzina, e nesse raspar ele vai removendo o material e vai arrastando, né? Então, parte de um material de um lugar é arrastado, gruda no outro, né? Então a gente tem aí o início com um mecanismo de desgaste abrasivo, que evolui para adesivo, provocando microsoldagens, né? A adesão, né, de metal com metal ali, o scuffing, né, que é um termo aí mais, vamos dizer, internacional para esse tipo de desgaste, que seria o quê? O desprendimento de um material de uma região e ele gruda, ele funde com outro, tá? Então ocorre ali, atinge o ponto de fusão do metal e o metal funde realmente com o outro, tá? Isso durante o funcionamento do motor, tá bom? Então você percebe aí que ocorreu realmente a fusão. O material chegou a aquecer acima do seu ponto de fusão, ficou naquela situação de líquido, né? E depois, né, se resfria por conta do óleo, que às vezes passa um pouco de óleo ou o motor desliga, então ele se torna novamente sólido, só que ele já está numa situação diferente, né? Então ele já foi removido da sua posição original e a bronzina já perdeu espessura. Imagina, pessoal, que essa sequência de imagens ela está bem realmente na sequência da evolução. Cada caso que a gente está trazendo aqui, é um quadro evolutivo do anterior, né? Então primeiro a gente teve lá só o escoamento da liga, no segundo a gente já teve um caso de superaquecimento, além de escoar, a bronzina superaqueceu, né? Atingiu o ponto de fusão da liga, e aqui no terceiro, após perder muito material, a bronzina ela perde a sua carga com o alojamento. A bronzina ela precisa ter uma carga, né, contra o alojamento. A partir do momento que você começa a remover material, né, essa bronzina ela começa a reduzir a espessura e a sua resistência, né, inerente do seu próprio formato ali, da sua estrutura, ela vai sendo reduzida, tá? E com isso, ela acaba por perder a aderência, né, que é uma propriedade muito importante da bronzina. Ela tem que ter aderência com o alojamento para que ela fique lá estática, né, que ela não gire. E isso é garantido porque a bronzina ela tem um tamanho um pouco maior que o alojamento. Se você pegar uma bronzina e colocar no alojamento
Se você prestar bastante atenção, seja na meia-lua, lá na capa do mancal, ou seja na parte do bloco, na biela, qualquer uma das regiões, se você colocar a bronzina, você vai perceber que ela não é do mesmo tamanho ou menor. Ela é sempre um pouquinho maior, né, dos dois lados. Quando elas se encontram, se você colocar uma bronzina com a outra, quem vai se encontrar não é a capa com o corpo ou a capa com o bloco. Vai ser as duas bronzinas. E aí quando você apertar e torquear os parafusos, aí sim elas vão deixar de ter aquele formato mais elíptico e vão aderir ao formato circular do alojamento, ocorrendo aí a pressão de aderência, né? Essa aderência ela é provocada então pelo formato, né, da bronzina e pelo excesso de material que ela tem propositalmente. Se ela perde espessura, ela vai perder essa aderência, ocorre o giro e, como a gente pode ver na imagem, a bronzina ela perde totalmente a sua espessura, né? Ela perde totalmente sua propriedade, ela fica praticamente uma lâmina aí. Nesses casos aqui ainda não está num caso mais severo, mas ela já aumenta muito a largura dela, ela já perdeu todas as características originais dela e a coloração está toda alterada, né? Ela está bem escurecida, você vê muitos riscos na parte externa, justamente porque a parte externa não foi projetada para trabalhar girando, ela era para ficar estática e ela começou a girar ali e teve desgaste abrasivo na parte externa com o alojamento. Isso danifica a bronzina e, logicamente, o alojamento lá, seja no bloco do motor ou na biela. E aí, um outro caso, a gente já vai ter aí o esmagamento do metal base e a falha catastrófica. Então, quando a gente fala de falha catastrófica, pessoal, entenda que é uma condição o mais severa possível e a irreversível, que não acarreta só a falha na bronzina, acarreta também um dano muito drástico ao motor, né, a todo o conjunto motriz lá. A gente tem destacado com setas aqui, a bronzina engordou, vamos dizer assim, né, ela está muito mais larga, ela está totalmente escura, né, perdeu totalmente sua coloração original. Não existe aqui mais liga anti-fricção, não existe mais revestimento intermediário, só tem aqui o metal base lá, que seria a camada de aço, só que ele já está totalmente fora das suas condições originais. Até o próprio metal base, a parte de aço, perdeu material de uma maneira muito expressiva. Do lado a gente tem uma biela, essa bronzina ela estava na biela, né? Então você pode perceber que a gente colocou setas onde tem o encontro das duas partes da bronzina, em vez dele estar alinhado com a capa da biela, ele está fora de posição, ou seja, você pode perceber que a bronzina ficou girando no alojamento, ela parou numa situação ali totalmente fora da posição original. O alojamento da bronzina, a gente ilustrou aqui, está ovalizado, então ele está com um formato de ovo, ele está maior nas partes centrais e menor nas partes laterais, porque a biela ela funciona sofrendo impacto de cima para baixo, né? Então a parte que vai sofrer o maior impacto é a parte que vai ficar mais ovalada, né? Então ela vai ficar com uma dimensão maior. Então ocorreu aí todo o escoamento da liga, você percebe na lateral da biela que tem liga antifricção aderida na biela e já teve aí uma condição irreversível e catastrófica. Por fim, pessoal, a gente trouxe aqui um caso semelhante ao anterior, só que a gente está vendo todos os ângulos, né? Estamos vendo aqui que a bronzina, na parte interna, parece uma chapinha de latão, né? Tipo uma latinha de refrigerante. Você tem uma espessura muito fina. Isso daqui que parece que é qualquer outro material, na verdade é aço. Então você vê que o dano é tão severo que um material de aço vira uma coisa muito sensível. Percebe que as laterais da bronzina estão dobradas, né? Com uma coloração bem escura. Então o que aconteceu? A bronzina ela foi esmagada em funcionamento, perdeu toda a liga antifricção, trabalhou girando no alojamento, continuou ali sendo martelada, né? Sofrendo impacto, até uma situação que o próprio material base, né? Escoou também e aí ele ficou nessa configuração que a gente está vendo aqui. Bom, pessoal, para dar continuidade na série Falhas Prematuras e Suas Causas, tratando de bronzinas, o próximo caso é sobre lubrificação insuficiente. Curta, compartilhe, siga nossas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é a Academia do Motor Takal. A gente se vê na próxima, até lá!